Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, diz o Salmo 125. E eu creio que nós, que temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, habitando em nós, temos essa consistência. Nós permaneceremos firmes para sempre, assim como o monte de Sião, porque nós confiamos no Senhor. Antes de lermos o texto da palavra de Deus no qual vamos meditar, eu quero orar com você, para que Deus nos abençoe, para que Deus encha-nos com o seu Espírito Santo e nós possamos ser edificados com a santa palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que bom, ó Deus, podemos louvar ao Senhor juntos, que bom podemos, ó Deus, dirigir a nossa atenção, o nosso foco, Deus, para a Tua Palavra, que é de onde saem as palavras de vida eterna, que é de onde sai a saúde, a cura para as nações, que é de onde sai, Senhor, o vigor, a força, a alegria, para nós enfrentarmos as lutas do dia a dia. Que o Senhor ministre nos nossos corações, nesta hora, neste dia, ó Deus, e que a Tua mão, ó Deus, esteja sobre cada pessoa, cada família que estiver assistindo a esse vídeo, ó Deus. Vai até esse lar, essa casa, essa pessoa, ó Deus, e alcança com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com o Teu poder, com a Tua bondade, ó Deus, com o Teu favor, com a bênção do Senhor. Nós oramos assim, pedindo que o Senhor repreenda todo o mal da vida dessas pessoas, em o nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos ler a palavra de Deus no segundo livro dos Reis, no capítulo 6. Segundo livro dos Reis, no capítulo 6. Queremos ler dos versículos 15 a 20. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 15. O servo do homem de Deus, o servo de Eliseu, levantou-se bem cedo, e quando abriu a porta, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: "Ah, meu senhor, o que faremos?" O profeta respondeu: "Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles." E Eliseu orou: "Senhor, abre os olhos dele para que veja." Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: "Fere estes homens de cegueira." Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse ao exército sírio: "Este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me, e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando." E os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: "Senhor, abre os olhos desses homens para que possam ver." Então o Senhor abriu-lhes os olhos, e eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: "Devo matá-los, meu pai? Devo matá-los?" E ele respondeu: "Não. O rei costuma matar prisioneiros que captura com a espada e o arco. Ordena que lhes sirvam comida e bebida e deixe que voltem ao seu senhor." Então o rei preparou-lhes um grande banquete, e terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim, as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Pensa numa surpresa desagradável a desse moço, desse servo de Eliseu. Acordar, abrir a porta e dar de cara com um exército hostil. Ninguém merece, mas a vida tem dessas coisas. A gente vai dormir bem
e quando acorda se depara com uma situação hostil, que até o dia anterior a gente nem sequer imaginaria que pudesse acontecer. Problemas surgem do nada e sobram para todo mundo. Às vezes eu assisto aqueles programas de reforma de casas e quando o empreiteiro descreve o que ele vai fazer numa casa velha para torná-la a casa dos sonhos do casal, geralmente a reação de um dos dois, ou do homem ou da mulher, via de regra é: eu não estou conseguindo visualizar o que você está falando que vai fazer. Por quê? Porque a pessoa que não está acostumada, que não está inteirada dos processos de reforma, ela olha para aquela casa que está detonada, ou que não é nada daquilo que ela sonhava, e não consegue imaginar que aquele lugar, do jeito que está, possa ser transformado em algo bonito, num sonho, algo que vai ser melhor do que a pessoa poderia imaginar. É muito difícil essa questão de imaginar que algo vai ser melhor. Uns dizem: vai ficar muito caro ou muito cara essa reforma e vai levar muito tempo. Outros dizem: impossível ficar bom isso aqui. Gente, ver o sobrenatural é muito parecido com isso. Algumas pessoas veem e outras simplesmente não conseguem visualizar o exército que está conosco. Algumas pessoas não têm dúvida alguma de que Deus está com elas, e outras não têm tanta certeza assim. Elas só têm essa certeza depois que o projeto fica pronto, como foi o caso do servo de Eliseu aqui no texto. Eliseu, por outro lado, é aquele tipo de pessoa disposta a conseguir o que quer. Eliseu era aquilo que a gente chama de pessoa resolvida. Antes de se tornar profeta, ou antes de se tornar o profeta Eliseu, um dia ele estava conduzindo as parelhas de boi de seu pai, uma delas, e aí Elias passou por ali e o chamou para segui-lo. E Eliseu não pensou duas vezes, largou o que estava fazendo, foi se despedir da família e lá está ele atrás de Elias, trocando o certo pelo duvidoso do ponto de vista humano. Está no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, dos versículos 19 a 21. Depois, o próprio Elias, para testar Eliseu, tentou dissuadi-lo de ir com ele por 3 vezes. E Eliseu foi muito categórico: não, aonde você for, eu vou. Pensa num cara que sabia o que queria. Assim é o tipo de pessoa capaz de ver o sobrenatural quando ninguém mais vê. Uma pessoa resolvida na fé, que sabe o que quer, que abraça as promessas de Deus a qualquer custo. Uma pessoa de fé. Assim é a pessoa que vê o sobrenatural, que em muitas situações significa o que? Esse ver o sobrenatural significa visualizar o que Deus está para fazer antes dele fazer. Essa tenacidade, essa obstinação é algo que dá a impressão que motiva os céus a se abrirem, é algo que nos dá a impressão que motiva os céus a serem favoráveis. Quem não sabe o que quer, quem não corre atrás do que quer, espiritualmente falando, aqui no caso, se bem que isso vale para tudo,
dificilmente vai ver o sobrenatural acontecendo na sua frente. Pode até experimentar o desdobramento do espiritual, do sobrenatural, mas não vai se dar conta de que há um exército ao seu redor, de que Deus está ali. A pessoa não faz ideia. Assim como Jacó disse, quando deitou, sonhou com aquela escada onde os anjos subiam e desciam, e depois de acordar ele disse: o Senhor estava aqui, eu nem sabia, não fazia ideia que Deus estava aqui, que Deus estava comigo. Certeza de fé é mais do que saber, é mais do que ter a informação. Certeza de fé é agarrar-se às promessas de Deus. Eliseu nunca duvidara do poder que estava na vida de Elias, do Deus a quem Elias servia. Mas esse servo aqui do texto, essa pessoa, esse jovem que servia a Eliseu, apesar de, obviamente, ter o conhecimento das diversas vezes em que o poder de Deus se manifestara através da vida do profeta, ele ainda tinha dúvidas. É impressionante como nós temos mais desse servo do que do próprio Eliseu em nós, mais de Tomé do que de Abraão. Depois a gente reclama que não vê Deus agindo, que não vê o sobrenatural acontecendo. Mas qual era a situação aqui do texto que nós lemos? Por que um exército inimigo estava assediando, ameaçando o profeta e o seu servo? Porque o rei da Síria, enraivecido que estava com Eliseu, porque Eliseu frustrava os seus planos contra Israel, toda vez que o rei da Síria planejava um ataque contra Israel, Deus avisava o profeta, que por sua vez avisava o rei de Israel, e assim Israel nunca era pego numa cilada. O rei da Síria então envia um exército, nenhum, nem 2 e nem 10 mercenários assassinos para matar um profeta e seu servo. Ele manda um exército, um destacamento. Era muita gente treinada na arte da guerra para matar apenas 2 pessoas comuns. A disparidade é muito grande. E a vida, gente, a vida é assim. De vez em quando aparece na nossa frente um monte de problemas que a gente não dá conta de resolver, porque são muito mais fortes do que nós, estão muito mais aparelhados, muito mais preparados, com mais aparato de guerra do que nós. Nessas horas, algumas pessoas, alguns de nós têm a reação do servo de Eliseu. Qual que foi a reação dele? Ai, meu Deus, como é que nós vamos fazer agora? O que a gente vai fazer agora? O que vai ser de mim? Como eu já disse para vocês, é muito provável que esse servo aqui estivesse familiarizado com os milagres que Deus realizara através de Eliseu. Quais milagres? O milagre do azeite na botija, lembra? Aquela que a mulher teve que pegar muitas vasilhas, e depois ela pagou as dívidas que o seu marido tinha deixado com aquele azeite e ainda foi viver do que sobrou. A profecia que Eliseu fizera para a sunamita de que ela ia ter um filho, e depois de alguns anos esse filho ficou doente e o profeta foi lá e ressuscitou o menino que tinha morrido nos braços da mãe. O milagre que Eliseu fez com apenas um pouco de farinha e que acabou com a morte que estava na panela. Eliseu também foi protagonista, de uma multiplicação dos pães, da comida, do alimento. Depois veio a cura do general Naamã. Tudo isso que está escrito e a gente sabe, a gente leu, com certeza esse moço também já sabia.
Mas apesar de estar junto com o profeta de Israel, profeta esse que até o rei da Síria temia, na hora do vamos ver mesmo, o menino arregou, ele amarelou, ele teve medo. Porque uma coisa é você saber que Deus faz milagres, e a gente sabe que Deus faz milagres, mas a outra coisa é você ter fé que Ele vai realizar um milagre na sua vida na hora do sufoco. Todos nós sabemos que Deus realiza milagres, mas quando a coisa é com a gente, é ai, ai, ai para todo lado. E agora o que eu vou fazer? Como é que vai ser? Então, o que é que Eliseu nos ensina nesse texto aqui? Ele ensina várias coisas, todas elas muito sabidas por nós, de tantas mensagens que a gente já ouviu a respeito do texto. Mas eu preciso compartilhar com vocês para reforçar a sua fé. Então, que lições Eliseu nos ensina aqui? Que a fé em Deus, primeira, a fé em Deus nos faz ver o sobrenatural. E não é de qualquer fé que nós estamos falando aqui, não se trata de otimismo diante de uma situação que do ponto de vista humano não tem solução. Não é disso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de ver o que mais ninguém consegue ver, que ninguém mais está percebendo, nem o inimigo. O inimigo está a postos, pronto para dar o bote, não tem nem noção que está cercado por um exército mais forte, mais poderoso. E a gente olha para aquilo que está diante de nós, uma montanha praticamente intransponível, tão alta que é impossível de ser escalada, e vê alguém maior, muito maior do que essa montanha intransponível, que não dá para ser escalada, e esse alguém muito maior está nos estendendo a mão, está dizendo assim: não se preocupe, não tenha medo, essa vai ser fácil. A fé em Deus, por isso que não é qualquer fé, é a fé em Deus, move os nossos olhos em outra direção, tira os nossos olhos do problema e coloca os nossos olhos em Deus, na providência divina, na provisão divina, no cuidado divino, nos exércitos celestiais que estão a serviço daqueles que pertencem a Deus. Aqueles que estão conosco, diz Eliseu, são mais numerosos, são mais fortes, são mais poderosos do que eles. Essa foi a palavra que Eliseu deu para o seu servo assustado. Séculos mais tarde, milênios mais tarde, na verdade, vem o apóstolo João e diz: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Pronto, acabou. Não tem para ninguém, gente. A fé em Deus nos faz ver o sobrenatural. A segunda coisa que eu noto aqui é que a fé em Deus nos dá tranquilidade para enfrentarmos o que quer que seja em momentos difíceis. É isso que a fé em Deus faz. Ela nos tranquiliza, ela nos apazigua, porque a gente é capaz de enxergar além da situação. O problema é real, está diante dos nossos olhos, mas Deus também é real, Ele também está diante dos nossos olhos, dos olhos de quem nele crê. Os seus exércitos estão a postos, esperando o comando de Deus para nos livrar, para nos libertar, para nos salvar do ataque do inimigo e suas hordas. Faz parte do ser humano comum ficar desesperado diante de certos problemas, mas também deve fazer parte de nós, povo de Deus, filhos e filhas de Deus, nós o que temos fé em Deus, faz parte, tem que fazer parte de nós ficarmos tranquilos, porque sabemos em quem temos crido e como Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos e precisamos.
Em João 14:1, Jesus diz o seguinte: não se turbe o vosso coração. Creio em Deus e creio também em mim. Jesus, com essas palavras, ele estava tranquilizando, fortalecendo os seus discípulos, diante do quadro que estava para surgir na frente deles. Não se preocupem, creiam em Deus, creiam em mim. Essa tranquilidade que Jesus fala para a gente ter, não é um exercício de respiração, do tipo respira fundo e expira, inspira e expira. Não é exercício de meditação, é confiança em quem prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Fé é uma força que nos move no sentido de encararmos o que se apresentar diante de nós, quer seja um problema pequeno, quer seja um exército. Quem tem fé em Deus não titubeia, continua tocando o barco, continua remando, continua confiando em Deus, continua caminhando em direção ao autor e consumador da sua fé. Fé é a força vital para quem vive nesse mundo. Sem fé, não só é impossível agradar a Deus, como também é impossível vencer as lutas da vida. Portanto, se você tiver que pedir algo para Deus, peça que Ele lhe dê fé, porque de posse da fé, você vencerá qualquer coisa, qualquer barreira. Terceira coisa, a fé em Deus faz de nós pessoas superiores. Eliseu vê o desespero do seu servo. O que Eliseu faz? Ele tranquiliza o moço e ora por ele, para que Deus o deixasse ver o exército celestial que os estava guardando e que ele não estava vendo. Eliseu não deu uma dura nele, não tripudiou em cima dele, apenas o tranquilizou e orou por ele. Logo em seguida, Eliseu orou para que Deus cegasse aquele destacamento do exército sírio que estava ali, e Deus o atendeu. Então, o que Eliseu faz? Ele guia esse destacamento do exército sírio até dentro da cidade de Samaria. E quando eles estão lá, Eliseu ora novamente, pedindo a Deus para abrir os olhos daqueles soldados. Agora, quem estava cercado eram eles que haviam vindo para cercar Samaria a fim de pegar o profeta. Agora se viram cercados. E o rei de Samaria, quando vê essa situação, ele ficou até babando de vontade de matar esse pessoal. Mas Eliseu o impediu e disse que, ao contrário de matá-los, ele deveria alimentá-los e deixá-los irem embora. Essa é uma atitude de gente superior. Essa é uma atitude de quem tem fé em Deus, de quem não se abala. Com certeza, os sírios teriam feito Eliseu e seu servo em pedacinhos se tivessem tido a chance. Mas quem tem fé em Deus acaba tendo atitudes diferenciadas, como essas que Eliseu teve com seu servo e com o exército inimigo. Quando eu digo superior, eu estou querendo dizer com uma atitude de quem olha para as pessoas como Deus olha. No caso do servo de Eliseu, significa ter compaixão com quem não consegue ver o mesmo que a gente. Nós estamos cercados de pessoas que não conseguem enxergar Deus agindo, mesmo dentro da igreja.
Nessas horas, o que a gente deve fazer é pedir para Deus abrir os olhos dessa pessoa para que ela veja o mesmo que você está vendo, para que ela veja o que Deus está ali segurando a barra, que ela veja que não está abandonada como se Deus não ligasse. Algumas pessoas precisam ver o que Deus está fazendo por elas, porque o medo e a falta de fé não permitem isso. Elas precisam ter os seus olhos abertos. E quem faz isso, gente, é o próprio Deus. Então cabe a quem vê o sobrenatural pedir para Deus levar os outros a verem também. Com relação aos inimigos, nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Portanto, pessoas que se colocam contra nós devem ser olhadas por nós, devem ser encaradas por nós como pessoas cegas. Gente que não vê a quem está de fato servindo e que precisa ter também seus olhos abertos. A gente deve fazer como Eliseu, guiar essas pessoas até um lugar onde elas possam ser alimentadas e conhecerem o poder de Deus. E a hora que elas abrirem os seus olhos, elas vão ver o amor de Deus, o poder de Deus, a provisão de Deus na sua vida, e poderão voltar com outra perspectiva de quem é o Deus de Israel. Porque o destacamento ali de soldados sírios foi tratado com respeito e foi libertado. A partir daquele momento, eu acredito piamente que a visão deles com relação ao profeta de Deus e ao Deus do profeta tenha mudado completamente. E é assim que a gente vence o mal, retribuindo o mal com o bem. Então, se você é uma pessoa de fé, você vai ver Deus agindo. Você verá o exército de Deus a postos, cercando você, atrás dos inimigos que se acham invencíveis, esses problemas grandes que se apresentam diante de nós e que estão como que dizendo: nós vamos derrotar você, nós vamos levar você à bancarrota. Não, eles não vão conseguir nos destruir. Deus não permitirá que você seja destruído, que você seja destruída. Lembre-se, uma pessoa de fé vê o sobrenatural, uma pessoa de fé tem autocontrole, não se desespera porque sabe que há um Deus guardando-a, protegendo-a. Uma pessoa de fé enfrenta o que tiver que enfrentar e faz de nós pessoas melhores, mais parecidas com Jesus de Nazaré. Não tenha medo, Deus é com você. Essa mensagem está por toda a Escritura, desde o começo até o final. Essa é uma das mensagens mais poderosas que Deus deixou para nós. Não temas, porque eu sou contigo. Não pasme nem te espantes. Creia somente. Descansa no Senhor, no sentido de confiar nele, e eu tenho certeza que você vai ver o sobrenatural acontecendo na sua vida. Deus te abençoe, meu querido, Deus te abençoe, a minha querida, e até a próxima, se Deus assim nos permitir.